Fala, seus mal diagramados. No filme Adeus, Lenin, a senhora Kerner passa mal e entra em coma em meados de 1989. Ela volta a acordar apenas um ano depois, quando sua cidade, Berlim Oriental, já estava sensivelmente modificada com a queda do regime socialista em seu país. Para evitar que a mãe entre em choque com essas novidades inesperadas, o filho Alexander prefere esconder os acontecimentos. Apesar de, felizmente, eu nunca ter encarado coma profundo, apenas coma alcoólico, muitas vezes me sinto como a senhora Kerner ao viver no Brasil de 2022. Mesmo tendo acompanhado com os olhos bem abertos todos os acontecimentos políticos da última década, ainda preciso me questionar com uma certa frequência se o que tem rolado é verdade ou apenas um devaneio da minha parte. Eu não estou dizendo apenas sobre a escalação de Geraldo Alckmin para ser vice-presidente de Lula, não. Mas também pela surpresa que é Alexandre de Moraes se tornar o ministro do Supremo mais empenhado em acabar com a organização golpista dos bolsonaristas que participam de gabinetes do ódio, indústria das fake news e atos antidemocráticos. Ao liberar que a Polícia Federal realizasse buscas nas casas de empresários que foram desmascarados por meio de uma matéria de Guilherme Amado do Metrópolis, o ministro possibilitou uma investigação que poderá chegar aos responsáveis por financiar e organizar os protestos de 7 de setembro de 2021, aqueles que ficaram marcados pela participação de Sérgio Reis e também de adultos limítrofes que acreditam ter promovido um estado de sítio no Brasil. Na última segunda-feira, Ayrton Veiga, auxiliar de Xandão, determinou fim do sigilo dos documentos relacionados a essa busca e apreensão dos celulares dos empresários Morongo, da Mormai, Luciano Hang, das lojas Avan, Maier Nigre, da Tecnisa, José Isaac Pérez, Afrânio Barreira, do Coco Bambu, José Cury, André Tissot e Ivan Vrobel. E para surpresa de exatamente 0 pessoas, descobriram que um dos prováveis financiadores dos atos do Dia da Independência de 2021 pode ter sido ninguém menos, segurem a respiração, que Luciano Hang, conhecido popularmente como Véi da Van. A manifestação do auxiliar de Moraes aponta indícios de ligação de Hang com o chamado Gabinete do Ódio, grupo da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e também com a mobilização dos atos antidemocráticos do feriado de 7 de setembro do ano passado. Segundo Veiga, as suspeitas de que Hang financiou o Gabinete do Ódio estão em mensagens reveladas em setembro de 2021. Nelas, o suposto jornalista Alan dos Santos, hoje foragido lá nos Estados Unidos, afirma ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que o dono da Avan havia prometido um patrocínio a um programa do seu então canal Terça Livre, agora Terça Presa. Caso não conseguisse, ele tentaria apoio de alguma clínica que trata de periodontite avançada. Tá, essa última parte aí eu inventei para não perder a oportunidade de fazer menção à gengiva com o maior pé direito do país. O documento também liga Hang, por outro lado, ao empresário Marlon Bonilha, dono da fábrica de motopeças ProTorque, que forneceu pelo menos 14 caminhões para os atos bolsonaristas contra as instituições em 7 de setembro do ano passado. Na ocasião, os veículos entraram na esplanada dos ministérios em Brasília e foram mantidos em frente ao Supremo durante as manifestações. Lembram disso? O auxiliar de Moraes aponta uma possível participação do dono da Avan no episódio devido às relações comerciais entre a ProTorque e Luciano Hang. Sim, se já não bastasse um dono de loja de surf querendo dar golpe, agora descobrimos a participação de um fabricante de
capacete na história. É mole? Na decisão, Alexandre aponta que alguns empresários já eram objeto de investigação por suposto financiamento dos atos antidemocráticos dos anos anteriores e já estavam na mira desde 2019. A coisa é tão séria que no documento não faltam menções aos artigos do Código de Processo Penal que vão de incitação ao crime até organização criminosa. As medidas adotadas, como bloqueio de contas, quebra de sigilos e restrição às redes sociais, geraram discussões no meio jurídico, até mesmo entre aqueles que não simpatizam nem um pouco com o grupo de empresários. Por um lado, a maioria dos juristas é unânime de que a operação de busca e apreensão seria necessária dado o contexto e o histórico dos envolvidos. Mas, por outro lado, as quebras de sigilos e bloqueios de redes sociais foram encarados como exageros, exceto no caso de Luciano Hang, porque afinal de contas é o mais famoso agitador desse grupo. Porém, a decisão de Alexandre afirma que tais medidas seriam necessárias para apurar o suposto núcleo de financiamento dessa suposta organização, olha a responsabilidade jurídica aí, que financiaria atos contra o Estado brasileiro. Fora da discussão jurídica sobre a validade ou não da decisão, a coisa tem potencial para se tornar uma verdadeira bomba contra os bolsonaristas, já que, ao decidir em favor da PF, Xandão também determinou que seja feito o cruzamento entre os dados telemáticos do grupo com o de Mauro César Cid. Sabe quem é? Bom, esse é o tal de Major Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que teve o sigilo quebrado no inquérito dos atos antidemocráticos. Dessa maneira, o que o Supremo faz? Se aproxima da conexão entre 5 inquéritos que estão sob a relatoria de Moraes no STF. O das fake news, o dos atos antidemocráticos, já arquivado a pedido da PGR, o das milícias digitais, o que investiga convocações para o ato de 7 de setembro de 2021 e o que apura a divulgação de informações falsas sobre a Covid-19 por parte do presidente Jair Bolsonaro, com a participação de empresários e políticos. A mesma manifestação também apontou alguns nomes que, segundo um depoimento do deputado Nereu Crispim, teriam participado do gabinete do ódio. E aí sim temos grandes novidades, de verdade. São eles: Paulo Generoso, do Grupo República de Curitiba, Alan dos Santos, Luciano Hang, Winston Ling, Sérgio Lima, Madeleine Laxo, colunista do UOL e cosplay húngara da personagem Dona Máxima, do Hermes e Renato, e os ex-membros do governo Fábio Weingarten e Felipe Martins, o sorocabano. Vale ressaltar que Madeleine hoje é uma das jornalistas queridinhas da militância da Rosinha, do presidenciável Ciro Gomes, que na última sexta-feira disse em entrevista à Jovem Pan avaliar com certa preocupação a operação da Polícia Federal contra esse grupo de golpistas. Parece que esse pode ser apenas o começo de mais um escândalo entre tantos outros no entorno do governo Jair Bolsonaro, que não consegue deslanchar nas pesquisas. Além disso, o presidente da República amarga a terceira semana consecutiva, tendo como destaque uma pauta negativa gerada por ele mesmo dentro da campanha. Dessa vez, o cara virou assunto após se descontrolar com Vera Magalhães e com as candidatas femininas durante o debate da Band no último domingo. E isso tudo acontece faltando apenas uma semana para mais uma celebração do dia 7 de setembro, que em 2022 poderá ter um Jair totalmente fora da casinha por conta dos acontecimentos recentes, mas que, por outro lado, deve contar com um público totalmente desmobilizado, desanimado e amedrontado com as medidas da PF e do STF. Afinal de contas, poucas pessoas estão na pegada de puxar uma etapa na cadeia por um presidente que deve ser destituído do cargo em cerca de 4 meses.
É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que não teríamos uma resposta sobre quem financia esses atos contra o nosso país, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.